bom dia, seja todo mundo bem-vindo a mais uma transmissão do nosso programa Investidor Digital 1212. A gente já está conectado com todas as redes sociais, tanto Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. E meu nome é Ignacio Corrales, e eu sou diretor de marketing da Brokers Digitais. E hoje a gente vai conversar sobre um tema apaixonante relacionado com o mundo dos investimentos. Porque aqui, nesse programa chamado Investidor Digital 1212, a gente conversa sobre como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Enquanto a minha amiga Vanessa se conecta, se prepara, faz os banners e faz todo esse esquema aí, eu vou convidar a me acompanhar. Deixa aí. Como saber se a construtora... Isso. Enquanto a Vanessa aí se termina de programar, e vou convidar aqui alguém que já é da casa, que faz já praticamente parte do time, que nos ajudou de fato a construir a temática de hoje. Ele é construtor, ele é incorporador, investidor, é tudo. Além disso, é meu amigo pessoal, senhor Cadu Carvalho. Eu vou deixar ele entrar por aqui. Aceitar, transmitir com o Cadu, e vou convidar também, peraí, vou dar uma cortina, né, aí, ó. Boa tarde. Como é que tá? Tudo bom? Como é que vocês estão? Prazer aqui estar mais uma vez com vocês. E é isso, vamos bater um papo bacana hoje aí. Bacana mesmo. Eu sei que você que nos ajudou a programar esse título de hoje, então acho que vai ser muito bom. De fato, você é incorporador, então fico muito feliz. Cara, já tá pronta a Vanessa. Eu vejo que ela tá aqui no backstage fazendo assim, já não aguenta mais que entrar. Então, bora convidar ela também a... Vamos lá. Aqui nessa live conosco. Cadê a Vanessa? Time completo. Muito bem. O Cadu, manda o convite novamente no Instagram, porque acho que quando entrou a Vanessa, saiu você, alguma coisa aconteceu. Ele tá aparecendo aqui normal. Eu tô me vendo aqui. Tô aparecendo. Então é coisa do Samsung mesmo. É porque quando a Vanessa chega, ela chama mais atenção, né? E acaba que eu perco meu brilho. Não é possível, né, Ignacio? Brincadeira. Eu entendo, acontecia a mesma coisa comigo por muito tempo. Normal. Faz parte. Ai, gente, é aquela coisa, né? Quando se nasce bonito, não tem jeito. Eu vou fazer o quê? Eu sou muito linda. A lindeza só. Gente, simbora falar o que interessa para hoje. Ó, quem não me conhece, sou Vanessa Medeiros. Estou aqui junto com o Ignacio Corrales, Cadu Carvalho, para falar do nosso tema de hoje, que é sobre, como é que a gente vai saber se a construtora vai conseguir entregar o apartamento aí, o empreendimento que eu investi? A gente fala aí muito sobre sobre investir em apartamentos, se pagar sozinho, renda passiva sem esforço, aquele dinheirinho abençoado caindo lá na sua conta, lá dentro uma renda que você não tem esforço, você não faz nada e o dinheiro acontece, vem. Como é que a gente sabe? Vou fazer um investimento aí imobiliário, e se a construtora quebra? E se o dinheiro da construtora vira poeira e se cai na mão de uns caras aí que não tem administração, faz lambança? O que acontece? Sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você não precisa se preocupar. Respire aliviado, porque já temos soluções para você não deixar de investir por causa desse Paranauê. Simbora! Vamos lá. Isso. É muito simples saber, mas tem que entender que existem casos em que acontece. Todo mundo já viu algum exemplo de uma construção abandonada, um prédio grande. E assim, você precisa saber o que a gente vai te ensinar para se precaver. Para vocês terem uma ideia, tem a principal construtora do Brasil, que foi a Encol. Ela deixou milhares de pessoas sem receber o seu apartamento. Então, é isso. A gente precisa tomar muito cuidado. E a gente sabe, a gente vai falar para vocês.
Mas é isso, tem que tomar cuidado, porque é uma coisa muito relevante. E ao mesmo tempo, não sei o que o Inácio Vanessa, pensa. Oi. Peraí, tu estava tendo deu uma interferência. Isso, melhorou. Isso. Vamos lá. E ao mesmo tempo, as pessoas só olham o que dá errado. Elas ficam ali apavoradas com aquilo e se fecham para uma oportunidade fenomenal que ela não queria em nenhum outro tipo de investimento, como o investimento imobiliário. Ela ergue um paredão assim e fala assim, pelo amor de Deus, Deus me livre. Então, é tipo a pessoa que sofreu um trauma e não consegue esquecer daquele trauma e ela para de viver a vida. Você já conheceu pessoas assim, Inácio? Ela não vive mais. Ela só fica lembrando daquilo que aconteceu. Então, quando você vê, uma história dessa da Encol, quer dizer que não existe mais possibilidade de se fazer renda passiva com investimento imobiliário? Que isso tá... Como que funciona isso, Inácio, na sua cabeça? Olha, esse tipo de coisa, como o Cadu diz, acontece. E eu sempre falo que tem o possível e o provável. É possível que isso aconteça? É possível. Já aconteceu no passado e pode acontecer no futuro. A pergunta é provável? É provável com essa incorporadora, com essa construtora, nesse projeto, aqui, desse jeito? Será que com essas condições de mercado e de contrato e de regras que me protegem, será que vai acontecer? E segundo, se vai acontecer, quais são as minhas cláusulas que me protegem e como que eu recupero meu dinheiro? Esta aqui é a pergunta. O possível, o provável, e com isso falado, se acontecer, como que eu resolvo o assunto? Eu lembro, Vanessa, lá em 2017, quando a gente quebrou, né? Eu quebrei com a minha mulher, a gente estava grávido, né? Que nem você agora, mais ou menos está com quantos meses aí, minha querida? 6 meses. 6 meses. Nossa Senhora. Vamos perder você daqui a pouquinho, não acredito. Não vai não. Não vai não. Tô com medo, porque você é você é o brilho dessa live. Imagina eu com o Cadu sozinho, isso aqui não seria a mesma coisa. A gente traz o bebê. A gente traz o bebê também para participar. Tá bom, pode ser. Bom, lembra daquela época, Vanessa? E tinha quebrado. Quando aconteceu isso, uma técnica que eu utilizei, que eu lembrei da faculdade, foi quando a gente faz investimento, se botar no melhor cenário, no pior cenário, no cenário mais provável. Então, nesse caso, eu falei para a minha mulher, tá, vamos lá, quebramos. Vamos ir na pior das hipóteses, tipo assim, o pior do pior, que eu não consigo me reinventar, não consigo emprego, não consigo isso, não faço isso, tudo pior, tipo assim, tudo mais catastrófico que possa acontecer. E a gente começou a conversar um pouquinho sobre o que a gente faria se essa lista de catastroficidades, não sei se existe essa palavra, mas deu para entender? Deu para entender. Catastroficidades acontecessem, cara. E a gente literalmente fez. Olha, se não conseguir trabalho, a gente vai na casa dos meus pais. Se não conseguir pagar aluguel, a gente vende os móveis. A gente temos assim, uma lista gigantesca. Quando você analisa isso aí, o que você faria se o pior do pior acontecesse? Você percebe que não é tão ruim quanto você imaginava. Então, como saber se a construtora vai ou não vai conseguir entregar o apartamento que eu investi? O fato de pensar que isso poderia acontecer paralisa muitas pessoas. E o tema de hoje é como fazer para você evitar que aconteça e, no caso de acontecer, o que fazer para recuperar teu dinheiro ou que o investimento continue pela frente. Agora, se as pessoas, às vezes, elas vão sem um conhecimento, sem uma ajuda que a gente pode oferecer para elas, essa lista de coisas que elas têm que se precaver pode ser muito maior. Você vê que tem alguns casos de construção que fica parado durante anos.
e que às vezes não se resolve. Só que tem as ferramentas que a gente adota que essa lista é micro, que é simples, é muito mais fácil, que é isso que a gente vai mostrar para vocês, mas existem diferenças de projeto que são muito relevantes de saber. Exatamente. E aí a ideia é como a gente supera esses obstáculos, se protege, faz um investimento consciente, seguro, porque eu me blindei para que isso não acontecesse comigo, e aí sim eu posso aproveitar a alta rentabilidade dessa modalidade de investimento que quem não faz, quem ainda não faz, quem ainda não começou a fazer, está deixando um mega dinheiro na mesa, está deixando sua liberdade financeira escorrer pelos dedos, e a gente vai trazer aqui uma solução para isso, tá? Solução mesmo. Porque justamente foi o que aconteceu com a Encol que trouxe esta solução aqui no Brasil através de uma mudança de lei, que muitas vezes você não conhece, não sabe que existe e está aí, não está investindo, você está com medo daquele negócio que aconteceu ainda, sendo que agora já existe uma lei que te protege. A gente vai falar um pouquinho sobre essa lei. Tem um detalhe, essa lei ela é facultativa. Então, as incorporadoras elas podem ou não adotar isso. Então, a intenção é a gente apresentar para o nosso investidor aquelas que adotam isso, que escolhem isso, né? Então, é isso. Então, existe esse cuidado que a gente toma. O Cadu, me diz uma coisa, tu conhece essa história que a Vanessa tá falando, que daquela incorporadora que tu falou, que faliu, deixou um monte de gente, que depois trocou para a lei e... Tu sabe essa história? Ela é uma história bem famosa, que assim, eu particularmente eu conheci o dono dessa incorporadora. Foi uma situação muito complexa. Bizarra. Poxa, assim, foi exatamente na mudança do plano que tinha aqueles planos de moeda na época de hiperinflação, na mudança para o plano real. Você é muito novinho para explicar o que aconteceu. Acho que você não é dessa época. Nós mudamos do real. Mudamos do real, não. Do cruzeiro para o real. Isso. 7 anos. Eu lembro que eu guardava dinheiro para comprar, ficava guardando dinheiro. Aí uma vez minha mãe falava, não adianta guardar dinheiro, porque o dinheiro perde valor. Eu lembro que eu levei um pelote assim, ó, de dinheiro para comprar alguma coisa na escola e deu para comprar um lápis. Então, nessa época, teve a troca do cruzeiro para o real. Então, quantos anos você tem, Cadu? Desculpa perguntar. Eu tenho 31. Eu era vivo já nessa época. Tinha 2 anos de idade. Vivo nenê, né? Vivo nenê. Mas já li muito, assim, eu já trabalhei com muitas pessoas que já participaram da Encol. Eu li o livro que o Pedro Paulo escreveu, já vi o outro lado da moeda, as reportagens que o pessoal escrevia na época, quando ela quebrou e deixou milhares de pessoas sem os apartamentos delas. Então, isso é um caso que tem muito assunto, muita gente fala. E eu já falei pessoalmente, né, com os diretores lá na Encol, com o próprio proprietário, que o cara era bilionário, ele mora numa cidade pertinho aqui de Brasília, e ele topou me receber lá para bater um papo com ele. Cara, mas enfim, é muito complexo, porque eu não posso, não sei nem se eu posso falar, eu entendo o lado dele, foi uma questão financeira, que ele não conseguiu recursos para cumprir o fluxo de caixa, que ele tinha errado, mas, em resumo, ele não entregou para muita gente. Muita gente. Mas, e aí depois disso que surgiu a lei que a gente vai apresentar aqui. Mas, isso, exato. Uma lei de proteção aí para o investidor ou para a pessoa que está pensando em comprar para vivenda. Exato. Então, bora lá. Qual que é essa mudança de lei aí? Explica para a gente. Antes de falar qual é essa lei, existem basicamente são 2 recursos que você precisa. Vamos explicar aqui um pouco do jeito errado para você já ir se habituando. Eu faço essa cagada aqui. Eu estou pensando em investir, eu estava pensando em investir desse jeito aqui. Daí para você já ficar mais preparado, porque eu acho que isso é muito comum e isso aqui te coloca assim, ó, dentro da jaula do leão, entendeu? E aí você quer ficar pro lado de fora e o leão preso lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui, Cadu, sobre o jeito errado que o pessoal faz para investir que deixa eles ficar, não quer?
Você quer se proteger, mas quando você faz desse jeito assim, você está indo com a bunda de fora. Muitas vezes as incorporadoras só mostram um lado bom do projeto. E acaba que elas não vão te dizer, você tem que ir lá no cartório, ver como é que está registrado, ver se tem lá no registro da incorporação esse benefício aí para o investidor. Eles querem muitas vezes vender para você. Ele não vai dizer que não existe, ele está preocupado em vender no stand de vendas, né? Então, essa união que a gente faz aqui de estudar, de apresentar, tudo mastigadinho já para o investidor, de que aquele projeto é bom, a gente já fez um estudo de mercado, que às vezes também a própria incorporadora ali que está querendo vender o projeto, ela não vai apresentar esses detalhes de investimento, detalhes de segurança. Então, assim... Eu posso até dar Eu posso até dar um exemplo. Eu viro e mexe, fico ligando para o pessoal das incorporadoras. Falo com muitos vendedores. E no caso, o Brasil está educado para vender para vivenda. Não é que é errado. O fato de eu ir direto num stand de venda, direto falar com um corretor lá, numa incorporadora, que o corretor muitas vezes não consiga me trazer essas informações que a gente vai trazer agora aqui para você, isso é natural, porque existe muito mais venda para moradia do que venda para investidores hoje no Brasil como um todo, se a gente for parar para pensar. Então, é natural que os vendedores, os corretores, eles tenham esse olhar mais voltado para a venda do apartamento para morar. Então, eu ligava, muitas vezes eu ligo e eu quero saber assim, por que esse empreendimento vai se valorizar? Por que é um bom investimento para mim? Ele é seguro, não é? E aí a pessoa cai no mesmo discurso, que é o discurso para venda de moradia, que ela está sendo treinada para isso e tal. E nessa, você não descobre o que você quer. Então, porque essa informação, ela não é uma informação tão acessível. Essa informação, será que é seguro? Vai se valorizar? Não vai? A incorporadora vai conseguir entregar? Não vai? Essa não é uma informação que a gente consegue indo direto na incorporadora. É isso. E só para complementar, Vanessa, além daquela lei, tem uma outra ferramenta que garante que não só vai entregar ou não vai entregar, mas se vai ser entregue num prazo. Porque isso faz diferença para o investidor. Então, assim, o investidor quer saber que o apartamento dele vai ser entregue daqui 2 anos, não daqui 5. Porque aí ele vai estar gastando, ele precisa ter o prédio pronto, ele precisa da entrega, ele precisa do habite. Então, tem que tomar cuidado com o prazo, além de se vai entregar também, né? Tá, beleza, o povo já entendeu, mas e aí? Qual seria então essa ferramenta de proteção? E a gente falar um pouquinho, explicar um pouco dessa ferramenta de proteção que nós temos aqui, para que o meu dinheiro não entre ali dentro e não suma, ou não vire poeira, ou a incorporadora sumiu, quebrou, aconteceu qualquer coisa, eu ter resguardado, né? Como que a gente consegue se proteger desses percalços que podem acontecer se a gente não tomar esses cuidados que a gente está falando aqui hoje? Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona isso para uma incorporadora e como é que é essa questão legal. Essa ferramenta se chama patrimônio de afetação. O que acontece? A incorporadora que opta por aderir a isso, ela tem um benefício fiscal. Então, ela vai reduzir os impostos que ela paga, de PIS, COFINS, contribuição social, enfim, para um único imposto único, que se chama RET. E que isso economiza pelo menos uns 2% do valor que ela paga de imposto. Para isso, para ela ter esse benefício, ela tem que aderir ao patrimônio de afetação. O que isso significa? Que aquele patrimônio, aquele empreendimento está afetado do patrimônio da incorporadora. Que aquilo ali, se ela quebrar, se tiver qualquer coisa do tipo, ele não vai servir para massa falida. Então, todo o dinheiro que é depositado para aquela construção, tudo que os investidores colocam, vai ser utilizado obrigatoriamente naquela obra. Então, o recurso daquela obra garante que aquela obra vai ser entregue. Então, essa é a primeira ferramenta do patrimônio de afetação.
E patrimônio da afetação. Patrimônio da afetação. Tipo, o patrimônio do incorporador não afeta o meu patrimônio. Basicamente isso. Isso, exato. Eles têm uma série de exigências, assim, que aquela conta que é destinada para o empreendimento só pode ser utilizada para aquele empreendimento, que o incorporador não pode tirar dinheiro para outros empreendimentos. Então, assim, isso dá uma tranquilidade muito grande, porque se acontece uma coisa do tipo, o incorporador vai responder pessoalmente, vai ter quebra ali da personalificação jurídica, então isso ajuda muito a garantir. E, além disso, toda construção tem aquela comissão de representantes ali, né, que o pessoal verifica se esse patrimônio de afetação está sendo seguido ou não. E é isso. É uma ferramenta que fez total diferença. Deixa eu ver se eu entendi como eu, como investidor, ficou protegido com esse benefício fiscal ou solução governamental que é o patrimônio da afetação. Basicamente, o patrimônio da afetação quer dizer que a incorporadora é sometida a esse benefício fiscal e para isso ela tem que criar uma conta corrente exclusiva para aquele projeto. Ela não pode ficar misturando dinheiro de um projeto para o outro. Esse dinheiro entra na conta e não sai da conta para outra coisa que não seja o próprio empreendimento. Portanto, desde esse ponto de vista, meu dinheiro está, entre aspas, garantido. Segundo, esse dinheiro que o banco empresta para crédito construtor, para a incorporadora, também vai para essa mesma conta. Então, portanto, o próprio banco verifica ou vai entregar os recursos baseado no avanço de obra que a própria incorporadora vai criar. Portanto, o garante que a obra será entregue também é o próprio banco. O terceiro controlador seria o governo, que para poder autorizar ou entregar aquele benefício tributário que o Cadu acabou de explicar, do 02, do 08, que eu não entendi porra nenhuma, mas o interessante é que tem um benefício ali, que a incorporadora quer correr atrás desse benefício, ela se colocando como patrimônio da afetação, só se cumprir com as condições, ela vai ganhar. E a terceira, quarta ou quinta, já perdi o número de condições que têm que ser feitas. Vamos ser empatia com o incorporador. Eu, como incorporador, no final das contas, eu só vou conseguir recuperar meu investimento, porque eu tive que comprar sei lá, tive que comprar perdi vocês. Você ainda está no Instagram? Parece que a Vanessa caiu. Se quiser continuando o raciocínio, aí a hora que ela na hora que ela voltar, voltou. Isso. Então, tá. Então, eu, como incorporador, só vou recuperar meu investimento inicial do terreno, seja o que for, o capital próprio que eu botei. Quanto mais capital próprio eu boto, menos capital do banco eu peço, etc. Só vou conseguir recuperar quando eu vender a última unidade, o banco me pagar o último valor total desse dinheiro e o que sobrar, eu vou conseguir tirar para injetar em outro projeto. É assim que funciona mesmo, cara? Ou eu cometi? Você só pode retirar o lucro quando você tem patrimônio de afetação depois que todo o recurso para a conclusão da obra está garantido ali na obra. Boa. Então você tem que garantir que a obra vai ser terminada. A prioridade é a obra. Então não pode tirar um centavo. Boa, então não é quando é vendida a última unidade, é quando o prédio está com o recurso, com todos os recursos para terminar a obra, é isso? Isso, porque pode ser que um prédio de 100 unidades, com 90, por exemplo, já dê o dinheiro suficiente para terminar o custo de obra. É o ponto de equilíbrio que a gente chama. Então, quando ele atinge que todo aquele dinheiro vai estar lá, aí tudo bem. Aí ele pode retirar o lucro, mas só depois de garantido que a obra vai ter todo o recurso suficiente. A gente trabalha muito com a Caixa, né? Claro. Deixa eu fazer algumas perguntas para ver se eu entendi bem. Para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, portanto, eu não entendo nada, me faço burro
intencionalmente. Só entendo quando me convém. Quando não me convém, não entendo nada. Nesse caso, não consigo. Deixa eu ver se eu entendi dessa vez. O que acontece se meu ponto de equilíbrio está em 90 unidades e eu vendi no lançamento 90 unidades? Daí o proprietário, sim, ter entregue o prédio, pode retirar o dinheiro? Ou como é que funciona desse jeito aí, então? Vamos lá, o dinheiro tem que entrar. Então, o banco, por exemplo, vamos supor a Caixa, por exemplo, ela libera os recursos à medida que você avança a obra. Uhum. Então, você executou 10% da obra, a Caixa vai liberar 10% daquele volume de vendas. Então, Correto. a Caixa vai liberando o que você precisa para executar a obra, não para você retirar lucro. Entendi. Então, você só vai conseguir retirar lucro depois que você vender a 91, porque aí sim a Caixa vai depositar um excedente de uma unidade. E aí, nesse caso, por exemplo, os 90% cobrem o custo de obra e aquela uma unidade seria um lucro. Então, essa uma unidade estaria possível de ser retirada. Entendi. Olha só que interessante. Pode falar. Não, é isso. A Caixa, ela é bem rigorosa com isso, né? E tem um exemplo a mais que ela coloca, que são seguros, né? Que além da segurança do patrimônio de afetação, é aquele caso que eu falei da demora da entrega. Então, é um seguro chamado SGTO, Seguro Garantidor Término de Obra, que quem paga isso não é o investidor. SGTO. Seguro Garantidor de término de obra. Término de obra. Vamos lá, explica o que é isso aí. Esse seguro, quem paga é a própria incorporadora. Ela que deseja ter essa apólice. Então o investidor pode ficar tranquilo, ele tem que só não precisa nem cobrar, porque a gente já olha isso, né? E se está financiado com o banco, você já pode saber que existe esse seguro embutido. Que se por acaso a construtora atrasar mais de 6 meses, se a construtora quebrar ou não tiver um avanço de obra compatível com o que está num cronograma previsto, a Caixa vai lá, dá um pé na bunda daquela incorporadora, arruma outra e os investidores e os moradores vão ter aquela construção continuada. Essa apólice de seguro, ela garante toda aquela diferença de custos que teria mais de trocar de uma incorporadora para outra, independente ali da fase de obra que esteja. Então, isso aí é sensacional para o investidor, que você dorme tranquilo que a Caixa ou os bancos privados, enfim, eles vão fazer com que a obra acabe. Entendi. Que troque a incorporadora, que resolva. Tem algumas perguntas em relação a esse seguro. Você disse que quem tira ou quem saca, ou quem contrata esse seguro é a incorporadora, correto? Exato. Beleza. Perfeito. Como eu, como investidor, posso ter certeza que esse seguro foi contratado? Aparece na minha... Onde que eu tiro isso? Primeiro, com a Caixa, é obrigatório para toda contratação com a Caixa, pelo menos o banco que eu trabalho é a Caixa. Sinceramente, eu nunca trabalhei com esses outros bancos privados. Mas é obrigatório para você ter um financiamento durante a fase de construção que exista esse seguro. A Caixa só libera qualquer centavo para o investidor se tiver essa apólice de seguro. A construtora, a incorporadora, também pode apresentar essa apólice para o investidor. Então, dessas duas formas, ou você garantindo que a Caixa está junto do projeto de fato, ou pegando uma apólice de seguro mesmo. Pegando a apólice quer dizer que está incluída dentro do meu contrato de promessa de compra e venda, ou tem um documento que eu tenho que pedir à parte? Me manda aí o apólice, documento à parte. Me manda aí o SGTO, Seguro Garantidor do Término de Obra, me manda aí. Isso, exatamente. Isso aí faz muita diferença. Boa, então já sabe aí, investidor, se você ainda não tem seguro de garantidor término de obra, liga para a incorporadora te enviar já. Especialmente se foi feito pela Caixa. Se foi feito pela Caixa, não tem problema. Se não,
Tem que pedir. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala muito da Caixa, você acabou de falar que só faz projeto financiado pela Caixa. Explica aí como que funciona esse financiamento da Caixa. Você já mais ou menos que explicou, mas eu demorei um tempinho para entender esse negócio, tá? Que no Chile não tem esse modelo, esse formato. Então, gostaria que você, por favor, investira uns 5 minutinhos a mais para explicar detalhadamente qual que é o passo a passo, como que funciona passo a passo esse financiamento da Caixa. Lembra aquilo que a gente estava falando da garantia dos recursos para executar a obra? Sim. Quando você faz com um banco, ele vai exigir que todos os recursos estejam sob gestão dele. Então, o que ele considera? Pode ser os contratos das pessoas que estão adquirindo, dos investidores ou dos compradores futuros. Aquilo tudo é um financiamento que o cliente já obteve, o cliente tem um crédito para aquilo. Então, a Caixa sabe que, à medida que for executando a obra, ela vai liberando o mesmo percentual daquele crédito. Uhum. Pode ser que o volume de clientes não seja atingido, ou a construtora não queira assinar os contratos no início, porque ela prefere fazer lá na frente. Qual que é uma outra opção? Que a construtora faça um aporte. Esse aporte ele fica naquela conta específica do patrimônio de afetação e ela fica bloqueada. Que a Caixa só vai liberando à medida que a construtora avança a obra. Então, olha que legal. Okay. O investidor sabe que a Caixa vai todos os meses lá na obra e vai verificar o que foi executado. Então, foi executado 1 milhão aqui, com base na estrutura, na alvenaria, enfim, em serviços, com base no orçamento que a construtora manda e a Caixa aprova. Então, à medida que executa essa obra, o banco vai lá e libera, aos poucos, com base no que foi medido. Beleza, então tem um cronograma, a Caixa vai aprovando os créditos dos contratos de promessas de compra e venda, ou seja, os investidores têm que qualificar para o investimento, a Caixa aprova os créditos para os investidores e utiliza esses contratos assinados que ela está dando de financiamento para o investidor para pagar a entrada e o financiamento propriamente tal que foi autorizado para o investidor. Então, portanto, a incorporadora vai recebendo esse dinheiro à medida que vai avançando nas obras segundo o cronograma. Do ângulo do investidor, ele tem que qualificar hoje, mesmo na planta, para um financiamento. Esse pode ser um pró ou um contra, dependendo do caso. E se for aprovado, ele vai ficar pagando só os juros do período de obra, só que, como ele financiou imediatamente e a Caixa está meio que comprando essa unidade em nome do investidor, ele não só congela o preço, na real, ele está pagando nesse preço. Então, portanto, ele faz uma poupança do INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, onde que ele se elimina o efeito inflacionário do período de obra. Quando você, só para você saber, quando você compra um apartamento na planta com um banco normal, que não fosse a Caixa, você vai pagar você vai assinar um contrato de promessa de compra e venda, vai pagar a entrada parcelada, até ali, tudo jóia. Só que você fica exposto ao efeito inflacionário. O risco inflacionário fica nas costas do investidor. Quando você financia pela Caixa, o risco inflacionário fica nas costas da Caixa, nesse caso. Pior que, olha que interessante, eu peguei um empreendimento exatamente durante o período da pandemia, que teve um aumento na inflação gigantesca. Então, o que aconteceu? A minha incorporadora assinou com a Caixa e assinou com os clientes ali no início. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui, um valor hipotético de 100 mil reais. Aquele valor não sofreu reajuste. Se fosse pelo INCC,
ia ter um reajuste de mais de uns 20%. Só que, na realidade, o cliente não pagou aquilo. O cliente pagou um percentual ínfimo, que foi só os juros, quando estava 10% de obra, de 10%, 20%, 20%. E quem teve que pagar o material mais caro foi a minha construtora. E a Caixa ganhou os juros dela, o cliente pagou aquele preço que estava negociado antes, e, infelizmente, quem assumiu o risco dessa inflação é a incorporadora, a construtora. Isso é uma coisa bacana, porque é mais um motivo para a incorporadora acelerar a obra. Porque ela não quer correr o risco, porque se aumentar o saco de cimento, que vai aumentar, eu quero pegar no preço mais barato. Então, isso é um estímulo mental para a incorporadora para correr, para entregar o quanto antes a obra. Correto. E interessante isso aí. Bom, gente, perdemos a Vanessa, perdemos a luz dessa live e, portanto, era mais ou menos isso que a gente ia conversar com vocês. O tema de hoje foi como saber se a construtora vai conseguir entregar o apartamento que eu investi. Vamos dar um saludo aqui para quem Jussara, aqui no YouTube, Jussara, que nos manda um bom dia. O Luiz Reis, que nos manda um bom dia também, corretor de imóveis. Olá, Luiz, tudo bom? Também temos a Jussara Marcial, que nos faz a seguinte pergunta. O seguro garante que a construção vai ser concluída ou o investidor será garantido? Então, eu acho que ficou claro na explicação, mas vamos lá, de novo. Eu entendi, me corrija se estou errado. O seguro garanta que a obra será terminada no tempo que foi programado. Ou seja, se o status de avanço de obras não esteja de acordo com o cronograma, a Caixa, nesse caso, pode vir dar uma pé na bunda, um pé na bunda da incorporadora, botar outra incorporadora, outra construtora e continuar com a obra. Desse ponto de vista, o seguro pode ser ativado não quando vence o prazo, mas bastaria que se comprove que os prazos não vão dar para chegar no período razoável. Sempre tem uma tolerância, né? Tipo assim, não é uma 6 data... meses, geralmente. Geralmente tem uma tolerância de 6 meses, que é razoável, né? Para, sei lá, não chegou semente, acabou o semente. Tive na época, na pandemia, por exemplo, que não tinha mais tijolo, acabou, não tem mais ferro, não tem mais madeira, não tem mais... Então, toda a linha de produção na pandemia ficou toda meio torta, então deu bagunçada, ficou estranho. Então, tive um período de maior flexibilidade. Com isso falado, o seguro é ativado, bastaria um atraso na obra para ativar o seguro. Não precisa ter cumprir o prazo de entrega para ativar o seguro. Isso foi que eu entendi, o Cadu. Complementando assim, isso, é isso. Assim, a hipótese não existe de não entregar. O máximo que vai acontecer vai ser um atraso. Agora, o que vai ser garantido vai ser a obra. Tem um pequeno detalhe que eu acho que é até importante você fazer um convite para o pessoal para conhecer e fazer uma análise com a gente dos empreendimentos que a gente analisa, do que a gente estuda. Porque nem todo empreendimento garante a rentabilidade para o investidor. Às vezes você vai comprar um empreendimento que já está numa região que está muito valorizada e que não vai valorizar tanto. Então, assim, não sei se a pergunta dela estava garantindo a rentabilidade do investimento ou qualquer coisa do tipo. Não, ele vai garantir a obra. Mas eu até te convidaria aí, Ignácio, as pessoas que quiserem fazer uma análise financeira para ver qual empreendimento que elas conseguem se encaixar ou não, enfim, para a gente ajudar essas pessoas a entender da rentabilidade dos imóveis que a gente analisa, né? Claro. Aqui a Jussara pergunta qual é e qual que seria o prazo máximo de atraso de uma construção. Só que antes de responder essa pergunta, Jussara, que acho que a gente meio que respondeu, mas podemos profundizar. Queria convidar vocês, ou queria compartilhar com vocês. Peraí, deixa eu copiar primeiro e colar. Aqui tem um link
para quem estiver interessado, analisar se você qualifica para investir em imóveis. Se você está curioso para saber um pouquinho mais sobre esse negócio de patrimônio de afetação, o seguro envolvido para garantir a entrega da obra, etc., e você está curioso, bora fazer uma reunião de análise. Isso é gratuito. É isso. Não é uma reunião de venda propriamente dita. Como funciona? Você primeiro é avaliado financeiramente, com sua renda, suas dívidas, seu patrimônio, de um aspecto quantitativo, assim como também de um aspecto qualitativo. Não adianta só falar quanto você ganha, quanto você deve, quanto você tem. Você também tem que falar um pouquinho com um atendente financeiro, um analista financeiro, uma pessoa que vem da experiência dos bancos. Tem que falar um pouquinho sobre... Mas, cara, me explica aí como é que fica... Faz quanto tempo que você trabalha? Você tem carteira ou você é independente? Quem que tu trabalha para quem? Trabalha para a Coca-Cola ou você trabalha para um empreendimento que está ali, uma fábrica de sapato que fabrica, está começando desde ontem? É como se fosse uma aula, né, assim, para a pessoa, para ela saber, porque às vezes a pessoa acha que vai conseguir com uma renda informal e não consegue, às vezes ela acha que consegue uma coisa e, enfim, a gente ajuda a entender, para ela ter uma noção palpável, se entra no Minha Casa Minha Vida ou não, enfim, tem muitas variáveis que influenciam, seja ter FGTS ou não ali para ter uma redução na taxa de juros. Então, cara, a gente ajuda o cliente a entender a situação dele. Uma vez que você entende, você desenha uma estratégia. Nessa mesma reunião, você entende, desenha conjuntamente com o analista uma estratégia ou estratégia. Finalmente, se tiver tempo ou tiver interesse, dá para olhar 2 ou 3 projetos que mais ou menos se enquadram com seu perfil de investidor, se tiver interesse. Ou fica aguardando o próximo lançamento que a gente vai fazer daqui a pouquinho, quando as condições de temperatura e pressão sejam as certas. Pois falado, agora sim, bora responder a pergunta da nossa amiga Jussara. Qual é o prazo máximo de atraso de uma construção? Pelo que eu entendi, o Cadu respondeu, geralmente é 6 meses, o máximo que pode atrasar. Então, isso que é complexo, assim, porque o prazo legal que pode atrasar é 6 meses. Geralmente, existe uma multa para a incorporadora, construtora, que atrasa mais, geralmente o valor de aluguel, em cima de cada mês que atrasar mais, existe essa penalidade. Se tiver um patrimônio de afetação, ele tem uma troca de incorporadora, geralmente a Caixa, que é o que eu mais trabalho, ele prorroga por mais 6 meses o prazo final. Então, teria 1 ano de atraso. Mas se não tiver o patrimônio de afetação, se for qualquer outro, enfim, não tem limite, né? É verdade. Bom, o convite está feito. Vou pegar aqui nos comentários para todo mundo ficar por dentro. Quem estiver no Instagram pode clicar aqui e vai no perfil da conta, que ali pode mandar uma mensagem no direct e a gente manda o link no privado para vocês. Pois falado, Cadu, meu querido, vontade de encontrar com você lá em Brasília. Vamos ver se a gente consegue marcar. Ou em São Paulo, tá? A gente vai conversando para onde que a gente se encontra. Eu estou indo para o Chile daqui uns dias. Estou indo para o Chile daqui no dia 30 de setembro. Estou indo visitar a família. E logo já estarei de volta pelo nosso maravilhoso Brasil. Tem uma notícia importante para todo mundo. Anteontem, fui autorizado como residente definitivo. Que ainda bacana, Ignacio. Definitivo, acabou, não tem mais promissório. E ainda não estou nacionalizado, que já é outra coisa, mas acho que daqui a um ano, pelo fato de ter um filho, já consigo ser nacionalizado, aí já tenho passaporte, aí já vira brasileiro mesmo. É isso aí, que legal, tem que comemorar isso aí. Tem que comemorar. Vamos fazer um churrasco gaúcho. Vamos. Eu vou estar esse próximo mês em São Paulo. Fui agora no Connect Mob e vou agora mês que vem de novo, no feriadão, vou estar lá em São Paulo. Se por acaso estiver lá, a gente combina esse churrasco. Vamos falando pelo WhatsApp. Forte abraço para todo mundo. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado, gente. Um abraço, até mais.